Salve, salve, galera! Estamos começando o primeiro Conversando com Especialista, hein? Falei que ia ter especialista aqui. E o primeiro a gente já trouxe aí sobre o lance lá do canabidiol, hein? Então, trouxemos um grande especialista mesmo. Eu passei com ele numa consulta e o jeito que ele explica, falou, putz, tem que ser esse cara é demais. E aí, tudo bem, doutor Ronaldo? Kolosvovski, como é que é mesmo, doutor? Ronaldo Kozlovski. Kozlovski, igual da Glenda. Isso. Muito bom. É de origem o que esse nome? É polonesa. Polonesa. Muito bom. Doutor, muito obrigado. Doutor Ronaldo, que é médico, especialista em acupuntura e também estudioso em fitoterapia, canabidioides e afins. É isso, né, doutor? Isso mesmo. Muito bom. Muito obrigado, viu, por topar participar aqui com a gente. Imagina. Tudo bem. Boa. Doutor, eu queria começar o nosso papo falando do canabidiol em si. Eu pedi também umas perguntas pra galera e eu acho que vale depois a gente fazer então uma série de vídeos. Então, você que tá aqui nesse vídeo específico, vamos falar mesmo o que é o óleo. Já falar sobre isso aqui. E depois algumas perguntas específicas. Uma galera mandou sobre ligado à fibromialgia, TDAH, e acho que a gente pode fazer alguns recortes ali em uns vídeos específicos pra quem tá procurando determinado assunto, beleza? Então bora lá, doutor, eu comecei a utilizar, né, e aí eu passei aí com você também e tudo mais, e fiquei muito surpreso quando você começou a me explicar dos lances dos canabidioides no corpo e tudo mais, mas antes da gente chegar nisso, que eu achei muito interessante, eu queria que você explicasse o que é o tal do óleo de cannabis, né? O óleo, ele é extraído diretamente das plantas de cannabis medicinal. E aí já tem que fazer o primeiro recorte, o primeiro parênteses, que é o que é cannabis medicinal. Ela é uma planta um pouquinho diferente da cannabis que as pessoas já geralmente pensam, né, inicialmente, que é a cannabis que é usada para fumo, para uso recreativo. E a diferença principal é a concentração do canabinoide THC, o delta-9 tetahidrocannabidiol, que é o delta-9 THC. Na cannabis recreativa, tem maior concentração desse canabidiol. Na cannabis medicinal, tem menor concentração desse canabidiol. Não quer dizer que um é medicinal e o outro não é. É só mais uma questão de como foi chamado mesmo. Entendi. Digamos, teve que haver essa separação para que as pessoas perdessem o medo, né, entendessem melhor. E até também para poder utilizar no dia a dia como remédio, porque o THC tem os seus pontos, assim, que causam um pouquinho mais de efeito colateral, ela é um pouco mais forte, digamos assim, os efeitos nesse aspecto dos sintomas mentais mesmo, né, dos efeitos no mental, a forma como a mente vai funcionar com ele agindo nela. Então, acabou que foi melhor ter uma planta com menos THC para que tornasse possível usá-la como remédio. Entendi, então ela é diferente mesmo, assim, retiraram um pouco do THC diferente. já na planta. Então Isso. não é que é uma extração diferente que daí os caras colocam, sei lá, uma quantidade específica. A planta já vem assim, é isso? Isso, poderia ser feito dessa maneira como você falou. Pode ser retirada o THC, a molécula do THC a posteriori, mas no geral é feito com uma planta que já expressa menos THC, ela já produz menos THC. E aí, para quem gosta de conhecer a planta em si, na hora que você vai produzir a planta, você tem horas diferentes de colheita também, e essa hora diferente de colheita vai expressar concentrações diferentes de cada canabidiol. Então, tem gente que quer mais delta-9 THC, vai colher num determinado momento. Quem quer mais delta-8 THC, pode colher num momento um pouquinho diferente. Ou só quer mais CBD, vai colher num momento um pouquinho diferente. Tem essas formas de manuseio, tanto na hora da colheita, quanto na hora da pós-produção, digamos assim. Você retira um pouquinho mais de um canabinoide, coloca um pouco mais de outro, ou simplesmente por um processo, digamos assim, seria mais agrícola mesmo, de seleção. Você seleciona uma planta que produz mais CBD em vez do THC. E aí essa lógica se aplica também para aquelas variações, mais sativa, mais índica, mais para deixar mais desperto ou mais sonolento, digamos assim, né, em resumo, né? Boa, nossa, acho que surgiu várias perguntas aí, mas aí você me falou um bagulho aí que tem o CBD, então assim, pra mim, na minha santa ignorância,
tô falando aqui, eu falava, não, o óleo CBD, que a galera fala óleo CBD, eu achei que era tipo só uma abreviação do canabidiol. Mas não, então, tem o CBD, aí tem o THC, é isso? Queria que você explicasse. Isso. E quais são as diferenças entre eles e quais aí que existem aí nesse mundo dos Pokémon da cannabis aí? São vários irmãozinhos, digamos assim, né? Todos eles se originam da mesma molécula na planta. Vai ter uma molécula que vai sofrendo processos químicos ali de diferenciação, como praticamente todos os organismos acontece algo similar, e que é o ácido canabigerólico, que é a molécula, digamos assim, mãe. Aí dessas, que se abrevia CBGA, aí dessa molécula, ou vai seguir para uma via mais para THC, ou vai seguir para uma via do CBD, dependendo da reação química que ali vai acontecer. E vai formar várias outras moléculas, além dessas duas, tem várias outras. As mais estudadas atualmente, que se ouve mais falar, que tem mais, vamos dizer assim, mais fundamentação teórica e maior resposta para tratamento de doenças é o CBD, o THC, o CBG e o CBN. Todas são siglazinhas, são moléculas diferentes, muito similares, mas com algumas diferenças. E elas todas vão agir no nosso corpo em receptores, que são os mesmos receptores, CB1 e CB2. Aí teria que entrar numa outra questão, Não, né? mas vamos, Então, ainda. mas vamos tentar essa, porque quando você me falou na consulta sobre isso, eu fiquei muito... Então a gente tem um sistema endocannabinoide, é isso, né, que você estava falando? Como é que atua isso aí, o CB1 e CB2, e como que as moléculas atuam ali, e é nisso que se baseia todo esse estudo, né? Isso. No nosso corpo vão ter vários sistemas, né? Por exemplo, tem o sistema nervoso, o sistema imune, o sistema hormonal, né, endócrino. São vários sistemas que atuam para fazer o todo funcionar, né? Aula Então, de vai ser biologia, né, muito- moleque? Quando o professor falava do sistema lá de gestão, aqui é um outro sistema, é isso, né? Isso. É um outro sistema, é chamado de sistema, não sei se a terminologia está totalmente correta, dizer que é um sistema endocannabinoide, mas é assim que a gente normalmente escuta, né? Quando você vai estudar, você vai estudar como sistema endocannabinoide, né? Não tem células próprias, ou seja, não é igual ao sistema nervoso, que tem neurônios, por exemplo, ou o sistema imune, que tem os linfócitos, por exemplo, tem células próprias, né? O sistema endocannabinoide ele tem receptores. O que é um receptor? Sempre a melhor analogia assim, que se vê é a analogia da porta e fechadura. O receptor é uma fechadura, tá? Uma fechadura na parede da célula. Aí vai vir um ligante, uma molécula que vai se ligar nesse receptor. É a chave. Pode ser uma chave que abre aquele receptor, ou pode ser uma chave que você coloca, mas não faz nada naquele receptor, não causa nenhuma ação a posterior, né, a essa ligação. Então, o sistema endocannabinoide é um sistema de receptores. Tem também duas moléculas que são produzidas pelo nosso corpo, que são os chamados endocannabinoides, que é o 2-AG e a anandamida. E eles são até bastante similares aos canabinoides da planta. Por isso que as moléculas, tanto as endocannabinoides quanto as da planta, se ligam a esses mesmos receptores, né, o CB1 e CB2. Então, esse que é o sistema endocannabinoide. Ele é um sistema que, digamos assim, não tem uma ação isolada. Ele é um sistema que atua em outros sistemas, digamos assim. Porque o CB1 e o CB2, esses receptores, eles estão ligados em várias áreas do nosso corpo. Eles estão em várias células de vários locais diferentes do corpo. Pode estar no sistema imune, no sistema nervoso, até no sistema muscular, cartilaginoso, das articulações. Então, é um sistema que está distribuído. São receptores que estão distribuídos pelas células do corpo. Então, o canabinoide ele tem potencial de se ligar não só no sistema nervoso, mas em praticamente qualquer lugar do corpo. Onde tem esse receptor, onde tiver célula com esse receptor, ele vai ter alguma ação lá. Então, por isso que, às vezes, dá aquela impressão, poxa, mas esse remédio, o pessoal está usando para tudo? Para pôr no pé? A planta milagrosa, né? Os caras falam para tudo. Não é um exagero.
Às vezes é exagerado, né? Mas não é um total exagero, porque tem raciocínio por trás, tem lógica por trás. Você pode usá-la para uma coisa, numa articulação, por exemplo, porque tem receptor para canabinoide na articulação, tem receptor para canabinoide no sistema imune, tem receptor para canabinoide no sistema nervoso. Então você realmente vai poder usar para várias coisas. Pô, doutor, eu vou tentar colocar esse sistema, deve ter imagens, não sei se você puder me mandar uma imagem Sim, desse sim. sistema pra galera entender. Então, ele atua em diferentes, e eu já vi muito isso, assim, eu já falei muito com amigos sobre isso, porque eu tenho uns amigos que, tipo, não, porque é milagre pra tudo. Negócio assim, vai resolver, eu li que vai resolver todos os problemas do mundo, a galera coloca isso. Mas esse sentimento é porque realmente ele atua, então, em diferentes pontos, né? Mas eu queria que você falasse um pouco mais, então, desse lance ainda, né, sobre o CB1 e CB2, né, CB1 e CB2, é isso? Isso. CB1 e CB2. Ele forma essas moléculas e tudo mais. Mas então, pode ser que isso a gente tenha deficiência no corpo? Por exemplo, o que eu tô tomando, eu não fiz o exame para isso, mas existem exames que mostram que talvez eu tenha uma deficiência em determinado local na formação disso, e qual é o efeito já natural que isso tem no corpo? Ele regula alguma coisa ou não? Ele, na verdade, está ali, e aí só quando em contato com a molécula que vem ali da planta que ele tem uma ação mais efetiva. Eu queria que você explicasse um pouco, porque fiquei com uma dúvida sobre isso, assim. Não, ele já tem, sim, função no nosso corpo. Ele, digamos assim, a gente tem a condição de fazer esse sistema funcionar sem precisar do óleo, sem precisar da planta. Com relação a exames, assim, nunca ouvi falar, assim, de exames específicos, até porque é uma coisa relativamente nova, então acredito que vai demorar um pouco para surgir alguma coisa que dê para identificar isso, né? Mas com certeza, pela lógica, assim, né, deve ter pessoas que expressam mais esse receptor e tem pessoas que expressam menos esse receptor, ou seja, pessoas que responderiam mais ou responderiam menos. E ao mesmo tempo, na produção dos endocannabinoides, pessoas que produziriam mais endocannabinoides e pessoas que produziriam menos. Ou mesmo uma mesma pessoa em algum momento da vida produz mais e produz Uhum. menos, expressa mais e expressa menos. Tudo isso é possível. A molécula anandamida, por exemplo, ela foi até chamada já de molécula da felicidade quando ela foi descoberta. Ah, Então, entendi. ela já tem essa relação com o humor, realmente, e com o funcionamento mental. Então, já tinha essa noção de que essa molécula tinha um grande efeito no mental, para deixar a pessoa realmente melhor, se sentindo melhor, né? Mais bem disposta, mais feliz, né? Deram esse nome, assim, geralmente o pessoal tende a dar uma exageradinha para chamar atenção, né? Mas realmente é um sistema que, que ajuda muito a organizar, a regular o funcionamento do sistema nervoso. Não só, né? Mas principalmente. E, e os canabinoides, por coincidência ou não, da planta, conseguem agir nesse sistema. Também não é uma coisa exclusiva, né? Se a gente for pegar outros fitoterápicos, também, os fitoterápicos são substâncias, moléculas químicas, né? Ou proteínas, enzimas, diversas formas de substâncias que, quando entram em contato com o nosso corpo, exercem alguma ação biológica. Pode ser no intestino, pode ser em qualquer lugar do corpo. Os canabinoides seriam parecidos com isso. O fator especial dele, digamos assim, é que existe uma série de receptores, como se fosse um sistema mesmo lá formado, e o nosso corpo tem moléculas específicas para utilizar esse sistema, que são esses endocannabinoides, e a da planta funciona meio que igual a eles. Essa que seria a grande Diferença positiva, diferença, assim. assim, digamos assim, a parte especial ali que diferencia os canabinoides de outros fitoterápicos. Mas tem, por exemplo, na copaíba, que é uma árvore brasileira, substâncias que são parecidas com os canabinoides. Ai, que Então, legal, velho. tem outras moléculas parecidas, né? E, e aquela questão que você falou de pessoas que falam, isso aí trata tudo, cura tudo. A gente sempre tem o máximo de esperança que as coisas vão ser muito boas, né? E realmente tem que acreditar que vai ajudar em tudo, né? Não tem por que ser pessimista, né? É melhor você ser otimista do que pessimista, né? Antes de você usar alguma coisa, né? Seja qualquer remédio.
mas como médico, digamos assim, como alguém que deveria colocar as coisas da maneira mais precisa possível, a gente sabe também que pode não funcionar tão bem quanto as pessoas esperam, né? Mas a gente sempre quer e sempre acredita que vai ser muito bom, né? Acho que isso faz uma diferença também. A pessoa entrar otimista no tratamento é um diferencial. Então, você vai começar um tratamento, vai falar para a pessoa, você vai tomar esse remédio aqui, mas não sei se vai funcionar. Pode ser que nem funcione, mas também. Não, você vai falar para a pessoa, não, vamos tomar, Vamos aí, né? esperamos que funcione muito bem, né? E isso não é uma mentira, isso é uma esperança, né? E isso serve para qualquer medicação. Você vai começar lá uma sertralina, mesmo que tenha estudos falando que a sertralina funciona em tal doença, não vai funcionar para 100% das pessoas. Você vai ter que trocar a medicação em algum momento. E geralmente a gente acaba fazendo até. É relativamente comum fazer mais de uma troca de medicação até encontrar a medicação que funciona melhor para uma pessoa. E com o canabinoide não seria diferente, né? A mesma lógica aplicada. Mas, no geral, ela funciona super bem e não é à toa que as pessoas têm essa esperança toda, porque realmente, em muitos casos, funcionam, assim, surpreendem com o resultado positivo que tem. Sabe uma coisa que agora você estava falando, me veio na cabeça? Esse preconceito da fitoterapia, e eu acho que daí acho que isso esbarra muito, assim, porque eu também não vejo tanto as pessoas falando, não, é fitoterápico. Ele é fitoterápico. Eu acho que também por esse lance do próprio preconceito com a fitoterapia que existe. Eu queria que você falasse um pouco mais especificamente sobre isso, porque é o que você falou ali. Mesmo remédios ali que tem o efeito do placebo dentro daquela pesquisa que é feita, não funciona para todo mundo, e a gente sabe que tem esse real preconceito com o fitoterápico. E aí, adicionado ao fitoterápico, tem o preconceito com a que daí eu acho que tem um combo muito forte. Só um parênteses, tá? Eu comecei a falar desse canal sobre isso, e aí o YouTube me colocou como drogas ilegais. Então, YouTube, por favor, não me voltem em drogas ilegais aqui. Estamos falando só dos canabidioides aqui, por favor. Mas é isso, assim, a gente sabe que tem esse lugar, né? Desse preconceito. Queria que você falasse um pouco desse preconceito que tem, tanto com o fitoterápico quanto com a própria né? Eu acho que isso coloca o óleo num lugar um pouco difícil, né, da sociedade brasileira. A gente já sabe que em outros lugares já evoluiu um pouco mais, mas aqui tem esse preconceito muito complicado, né? A cannabis, ela carrega esses dois, na verdade, né? Tanto de ser um fitoterápico, apesar de que geralmente ela está num lugar diferente, assim, digamos, numa prateleira diferente dos fitoterápicos, ninguém nem lembra que ela... Exato, nem fala, né? Fala que é um Pra não fitoterápico, colar, né? Não colar no preconceito fitoterápico, né? Não é fitoterápico, sei lá, é uma camomila, essas coisas assim que parece que são mais fraquinhas, entre aspas, né? Várias aspas aqui, né? E a cannabis, ela tem essa forma, esse é o nome, é o mesmo nome da maconha, né? Cannabis e maconha podem ser utilizados como sinônimos, né? Sinônimos. Então, é um peso, realmente, é uma carga bem negativa que traz. E eu não tento desassociar, eu sempre tento explicar. É uma planta similar, é quase a mesma planta, a diferença está na concentração de alguns dos canabinoides. Não é uma planta diferente, não é outra coisa. A diferença está na concentração dos canabinoides. E isso vai fazer toda a diferença para ser um uso que você pode fazer numa pessoa, às vezes, que está com alguma fragilidade, um mal de Parkinson, alguma coisa assim. Não pode ficar usando THC, porque pode até piorar o quadro dela. Tem algumas doenças, inclusive, que são contraindicadas usar o THC, para crianças também, né? Então, tem que ter essa responsabilidade. A gente não pode nem, digamos assim, banalizar, falar assim, é fitoterápico, vamos usar à vontade, todo mundo tem que usar, e ao mesmo tempo a gente não pode ser simplesmente preconceituoso e falar, não, isso daí é maconha, não vamos usar, porque isso é uma droga. Nenhuma coisa nem outra, tá certo pensar. Então, temos que estudar, aproveitar ao máximo as boas coisas que essa planta tem a oferecer, com as devidas precauções,
vamos com calma, vamos usar com sabedoria, como qualquer coisa na vida a gente precisa usar com sabedoria, né? E eu acho que esse é o caminho para desmistificar, para tirar esse preconceito. Não é nem colocá-la num ponto assim, dizer que é uma planta milagrosa, que tem que usar à vontade, etc., e nem recriminá-la, né? Dizer que é uma droga e não pode ser utilizada como medicamento. Tem que realmente explicar para as pessoas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa, isso serve para isso serve para aquilo, e os estudos, a ciência serve para isso, né? Para esclarecer. O problema é, no caso dos fitoterápicos, eu acho, é que os estudos acabam sendo muito pequenos, porque para você fazer ciência custa dinheiro. Para você publicar um estudo custa tempo e dinheiro. Tempo é dinheiro, né? Na verdade, muitas vezes é mais o tempo que você emprega naquilo do que o valor em equipamentos, em gastos que você vai ter, né? Mas vai ter alguém trabalhando, e esse alguém que está trabalhando vai ter que estar ganhando um salário para trabalhar, né? Então, acaba custando. E para você fazer um estudo grande, precisa de muita gente. Então, vai precisar de muito dinheiro. E daí fica um pouco inviável mostrar os benefícios de certos fitoterápicos, né? Começa a ficar uma coisa meio que de nicho, uma coisa que sim, realmente é só para quem se interessa muito e vai buscar e quer entender melhor e quer estudar mais. Não é uma coisa que vira ciência Indústria, né? com as faculdades É. e etc. Não tem a Né? indústria bancando no fundo ali, né? E com todo esse dinheiro e tudo mais. E lá fora, como é que tá isso? Porque lá fora agora virou indústria. Eu acredito que tenham mais dinheiro ali, principalmente na parte da. Aí falando, voltando pro óleo, né? Pra cannabis. Acho que deve ter começado aí de tempos pra cá, quando virou indústria mesmo. Lá fora, em vários lugares começou a provar. Isso já evoluiu muito, né? Nos últimos anos. Como é que tá isso? Nos Estados Unidos, principalmente, tem uma indústria bem grande, né? Tanto, assim, eles produzem, fazem praticamente o processo completo lá, né? Plantam, desenvolvem toda essa tecnologia de plantio que precisa ter, né, para você otimizar ao máximo, né, produzir ao máximo, baratear os custos, e a parte industrial ali de extrair os princípios ativos, formular ali o óleo em diferentes concentrações, ter uma precisão nas concentrações, porque isso é uma coisa que tem que ter, né? Para você usar como remédio, tem que ter uma precisão. Se está escrito ali 50 miligramas, tem que ter 50 miligramas, não pode ter 200, né? Então, uma coisa que se você vai fazer artesanal, você já não tem como controlar. Lá já tem isso, já tem uma precisão boa. Também não pode ter contaminação, não pode ter outras substâncias que, digamos assim, não estão no rótulo, né? Tem que ser um negócio seguro para utilizar. Nos Estados Unidos, eu acho que é o país que está mais avançado em tudo isso. Tem empresas bem grandes já produzindo e conseguiram quebrar um pouco desses paradigmas, assim, de ter essa associação direta, indissociada com a recreativa. Mais pessoas já entenderam que não é exatamente a mesma coisa, que podem usar como medicação. Mas aí, como tudo, às vezes desanda para um lado meio que do abuso também, né? Tem a disposição, tem a vontade, e todo mundo começa a usar sem muita responsabilidade. Tem que ter esse cuidado também. Eu não acho que isso deva ser feito com restrição legal. Geralmente a forma como é feita, né? Sendo proibida para certos usos, né? Então, vamos proibir, só vamos liberar para isso, isso e aquilo, né? Para ter essa restrição. Mas eu acho que é mais com educação mesmo, né? Dá a possibilidade das pessoas entenderem o que é, e os profissionais de saúde, principalmente, entenderem quando prescrever, quando não prescrever, quando é bom, quando é ruim, né? Pesar os custos e benefícios, né? Perfeito. Lá fora eu vi já que a galera tá usando pra esporte, né? A parte muscular, acho que é aquilo que você falou também, tem ações diversas que a gente acaba vendo vários segmentos, né? Esportistas utilizando e tudo mais. Acho que isso tá muito ligado também ao estilo de vida também da Califórnia, que é um lugar que tem sido expoente, né? E tudo mais. Acho isso muito legal, mas aí você falou desse cruzamento, né? Das pessoas sempre associarem a recreativa e a cannabis medicinal.
E aí, já puxando algumas perguntas, eu fiz lá no Instagram, quem quiser aí seguir, @odiegobarbier. A maioria mandou a pergunta dando risada, falando: e aí? Fico chapado? Isso aí chapa. O negócio vai chapar, mas antes de eu ir pra essa pergunta específica, eu queria que você falasse. O cara que fuma, e aí aqui é mais molecada. Então tem uma molecada aqui que deve estar com isso na cabeça. Qual é a diferença? Por exemplo, esse aqui que eu tô tomando tem 3.000 mg de CBD, né? Em 30 ml. Pra eu conseguir uma concentração aqui, que eu tô tomando 8 gotas de manhã, por exemplo, quantos cigarros dá? Sabe? Algo assim, isso é possível mensurar, assim, a diferença? Ou realmente o THC, como tá muito presente na recreativa, acaba uma coisa realmente sendo muito diferente da outra? Não, é diferente. E são coisas bem diferentes. Não tem, digamos, como fazer a mesma coisa com matérias-primas diferentes, sabe? Como diria um professor meu, se você coloca feijão numa panela, a hora que você abrir de novo, vai ter feijão lá dentro, não vai ter milho, né? Então, assim, para você ter o efeito do THC, você teria que usar realmente o THC. O CBD é outra coisa, né? Funciona diferente no nosso corpo. Então, não chapa, não tem esses efeitos que a teria. São coisas diferentes, né? Essa questão de tentar fazer uma continha ali de quantos que tem no cigarro, aí é mais difícil ainda. Claro, daria para fazer uma estimativa, mas é muito variável, porque uma planta pode produzir muito mais THC do que outra planta, plantada no mesmo terreno, no mesmo solo, só mudando a semente. Então, assim, é, se fosse uma planta produzida com rigores ali técnicos, etc., sabe qual que é a, a capacidade produtiva de miligramas por grama de THC naquela planta, produzida em condições ideais, daria para fazer esse paralelo. Mas, e isso falando em THC, né, que você puxou esse contexto ali da recreação. Mas fazer, digamos assim, o CBD, o óleo de CBD, ter o mesmo efeito do cigarro, de cannabis recreativa, não vai ter esse efeito. Então, é um balde de água fria para algumas pessoas, mas essa é a realidade, né? Não Não é a tem. mesma coisa. Boa, porque eu tenho até um amigo particular aqui, que eu não vou falar o nome dele, que ele falou exatamente isso, assim, tipo, pô, tá muito caro, depois a gente pode falar um pouco sobre isso também, sobre como usar, mas, pô, tá muito caro e eu vou ter que parar. Tava usando não sei o que, não sei das quantas, vou ter que ficar com o meu velho e bom back bolado aqui. E aí, então acho que isso responde um pouco, né? Não é a mesma coisa e, assim, não vai ter o mesmo efeito, são coisas totalmente distintas, né? Isso, são coisas diferentes, né? Claro que algum efeito similar vai ter, mas esse efeito da cannabis recreativa não vai ter no óleo. Esse daí não. Eu acho que é importante que seja assim, porque aí você amplia as possibilidades. Você amplia as possibilidades. Você tem uma coisa que é remédio, a pessoa pode usar tranquilamente, sem ter medo de ter algum efeito mais importante, colateral, que vai limitar o dia a dia dela. Então, são coisas diferentes e aí cada um, digamos assim, toma suas decisões, né? E eu achei que foi um grande avanço, assim, quando surgiu a cannabis medicinal, porque realmente possibilitou ter um remédio para o dia a dia, digamos assim, né? Para as pessoas comuns poderem utilizar, né? Boa, boa. Muito bom. Acho que o vídeo já tá bem longo. Acho que vamos finalizar esse vídeo aqui, mas eu tenho depois uma outra outras perguntas que a galera mandou. Nessa aqui, acho que vamos ficar com isso que é sobre realmente o que é a cannabis medicinal, né, doutor? Que é basicamente isso. Então, para finalizar, eu queria que você falasse um pouco disso. É um remédio. Então, qual é a diferença delas para outros remédios ali no uso do dia a dia? Né, desses remédios mais industriais, se podemos chamar assim, e aí, ou sintéticos, talvez sintético seja o nome melhor. E aí, quais são os benefícios que as pessoas podem encontrar? Tipo, ele é bom para depressão, ou bom para não sei o quê, ou bom para sistema nervoso. Como é que é esse mundo da atuação hoje real que tem acontecido aí no mundo da medicina com a cannabis? É um remédio fitoterápico, sim. E quando a gente fala fitoterápico, a gente tem que falar que é uma substância
ela existe, não é? É diferente da homeopatia, por exemplo, que às vezes as pessoas confundem homeopatia com fitoterapia. Então, fitoterapia existe substância química, existe proteína, existe carboidrato, existe álcool, existe óleos, existem muitas coisas ali naquela formulação para formar aquelas moléculas, né, aquelas substâncias químicas. Então, quando você joga uma substância química para o teu corpo, ela vai ter uma ação, seja benéfica, seja maléfica ou seja neutra. Mas mesmo a ação neutra, digamos assim, vai demandar algum processo do seu corpo para ser eliminado ou para ser utilizado em alguma outra forma, né? Por exemplo, você come um pão, o teu corpo vai realizar várias ações naquele pão para transformar em glicose lá no final, ou para capturar as vitaminas, os minerais que ali estão contidos, né? Então, um canabinoide ou um outro fitoterápico é a mesma ideia. Vai ter substâncias ali dentro. Então, as substâncias podem agir em diferentes pontos do corpo, para bem ou para mal. Então, isso é uma coisa. Tem substância ali. Não é brincadeirinha, não é algo místico, milagroso e mágico. Tem substância ali, tem substância química ali, é algo que você pode ver no microscópio. Você pode olhar para aquela substância, né? Você pode pegar aquela substância. Então, é um remédio fitoterápico. A diferença de um remédio fitoterápico para um remédio sintético, digamos assim, é basicamente que o sintético é feito num laboratório, digamos assim, numa fábrica, e o fitoterápico é feito na planta, a planta que fez, e o sintético, uma fábrica que fez. Existem remédios que são retirados de plantas também, né, e fungos, basicamente a maioria são retirados de plantas e de fungos, só que eles passam por um processo de transformação. Eles transformam uma molécula que veio de uma planta, de um fungo, vão mexendo, modificando ela em laboratório até transformá-la numa outra molécula que tem uma ação que eles querem mais, uma ação mais analgésica, mais anti-inflamatória, e etc. Né? Por exemplo, a penicilina é de um fungo, a metformina, que é da diabetes, é de uma planta, e assim vai. Existem inúmeros exemplos, assim, né? Então, a diferença é basicamente essa. No geral, os fitoterápicos, isso a gente não pode afirmar sempre, mas no geral, os fitoterápicos têm um efeito mais difundido no corpo, porque são várias moléculas. Você não está usando uma molécula isolada, você está usando tudo que aquela planta tem. Então, quando você usa esse todo, você vai ter ali uma molécula que ajuda numa questão, uma molécula que age no intestino, uma molécula que vai agir em diferentes pontos do corpo. Então, tende a ter esse efeito mais distribuído no corpo. Enquanto uma molécula sintética, não. Você, digamos, faz um teleguiado ali para ela agir no rim, para ela agir lá por exemplo, os antidepressivos, né? O inibidor seletivo da recaptação de serotonina. O nome dele já diz o que ele faz. Ele é um inibidor seletivo da recaptação de serotonina. Ele vai lá numa área lá entre uma célula e outra, na fenda sináptica, e inibe uma moléculazinha que tem lá, que recaptura a serotonina. Ele vai lá e inibe essa recaptura. Aí a serotonina não é recapturada, ela fica ali. Então ela sobra a serotonina ali, quando não era para sobrar. Então é um efeito muito específico. Não que um fitoterápico, alguma substância do fitoterápico não possa fazer algo semelhante. E também aumente a serotonina. Existem fitoterápicos que são usados para tratar a depressão e até aumenta a serotonina. Tem um famoso que é o hipéricum. Então, fitoterápicos podem fazer coisas parecidas dos remédios. A diferença é essa. Um é produzido na planta, o outro é produzido na fábrica, no laboratório, né? E não existe melhor ou pior. São diferenças, Diferente. né? É o tal do feijão, abriu a panela e tem milho. Não tem, tá feijão lá, né? A diferença é isso. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. O que a gente vai fazer com essas coisas, aí a gente tem que ver, né? A gente tem que escolher o que a gente vai fazer com isso. A gente pode usar um remédio e, sendo bem utilizado, vai ser bom. A gente pode usar uma planta e, sendo bem utilizada, vai ser boa. Ou a gente pode usar uma planta e fazer mau uso dela, ela vai ser ruim. E o remédio, a mesma coisa. Tudo está na forma de uso, né?
e eu me estendi aqui nessa parte, que acho que nem era mais Não, importante. não, mas acho que eu tô adorando, doutor. Acho que a galera vai gostar muito. E a parte da cannabis como medicação é tudo ainda muito inicial, mas já existem algumas referências que apontam para benefícios na cannabis em algumas doenças, né? Não é substituidora de remédios. Não vai chegar lá e vou trocar meus remédios tudo por canabidiol, mas ela pode auxiliar em algumas condições. As que primeiro foram estudadas foram as convulsões, alguns tipos de convulsões, Uhum. né, as epilepsias, né, algumas formas de epilepsia. Não, esses primeiros estudos não foram para qualquer epilepsia, foram para algumas doenças que causam epilepsias. E tem bons efeitos. Aí tem novos estudos falando sobre transtornos de humor, depressão, ansiedade, que pode ter algum efeito também. Para Parkinson, pode ter algum efeito, né? Para os distúrbios de movimento, ali, tremores, pode ter algum efeito também. Para Alzheimer, principalmente para irritação, nessa fase final do Alzheimer, assim que começa a se tornar muito disfuncional para a família, porque fica muito difícil cuidar, né? Pode auxiliar também em alguns dos sintomas do Alzheimer. Então, são coisas que estão sendo estudadas e estão encontrando vários resultados bons, assim. E aí tem uma diferença também, que acho que é rapidinho, é só para pontuar. Existe a ciência publicada em artigos, em livros, que aí precisa passar por todo aquele rigor técnico, porque se não passar pelo rigor técnico, não é ciência, e aí não deveria nem ser chamada de ciência. Ela, para ser ciência, tem que ser certinha, tem que ser pragmática, tem que seguir o processo do início ao fim, como ele foi desenhado, porque senão você manipula a informação. O estudo do tal sujeito lá foi feito assim, mas eu vou fazer assado, que daí eu encontro um resultado diferente dele, mas não é a mesma coisa, não foi feito o mesmo estudo, né? Então a ciência ela tem que ser pragmática, e não está errado ela ser pragmática, só que esse pragmatismo custa tempo, custa dinheiro, e é natural que seja assim, e não tem problema que seja assim, né? Mas existe a ciência de observação do seu dia a dia. E isso sempre foi uma liberdade do médico. O médico sempre teve a liberdade de, conversando com o seu paciente, definir quais que são as melhores opções. Tem os protocolos científicos que o médico sempre tem que olhar para eles primeiro, porque a profissão dele é essa. Mas você pode fazer algumas adições ou pequenas modificações que seja acordado com o paciente. E aí, nessas modificações ou adições, você pode conversar, encontrar outras soluções. Pode usar um fitoterápico, por exemplo, se for do interesse do paciente, se ele achar que é benéfico, com cuidado, você pode usar um fitoterápico, né? Então, essa parte observacional que a gente consegue falar por experiência própria, né? Então, tem a ciência, que está lá, tem a sua importância, e tem a parte que a gente observa no dia a dia. E o que a gente observa no dia a dia é que tem várias condições que melhoram com a cannabis medicinal. E os pacientes percebem, relatam isso, começam a falar que melhorou, começou a usar para dor e começou a melhorar do sono, começou a melhorar do humor, se sentiu menos irritada, ou começou a usar para melhora do sono e melhorou a concentração, e assim vai, né? Então, isso não é evidência, mas é uma evidência de experiência pessoal, que também tem sua validade, né? Tem até um cara que é o Avicena, que é o considerado o pai da medicina, um dos pais da medicina antiga, né? Lá do Oriente Médio, assim, que hoje é chamado Oriente Médio, aquela região. E ele falava que nem todo médico precisa ser um cientista, porque para ser cientista precisa de muito tempo de estudo. Cientista que eu digo nessa questão de ir lá, estudar moléculazinha, fazer todo aquele processo trabalhoso, porque se todos eles forem fazer isso, vai sobrar pouco tempo para se dedicar ao paciente, para cuidar do paciente, né? Uhum. Então, alguns se dedicam mais ao que eles gostam mais, que é fazer ciência, outros se dedicam mais a cuidar do paciente ali no dia a dia,
E nesse cuidado do paciente do dia a dia, o médico começa a ver outras coisas que vão servir de ideias para o cientista pesquisar lá na frente, né? Então, Perfeito. acho que é isso. Perfeito. Eu vi um psiquiatra, ele é aqui da Unicamp, ele é um eu não vou lembrar o nome dele, mas ele falava sobre o como a medicina parou com esse diálogo, né? O diálogo com a sociedade, essa conversa, principalmente a psiquiatria em si, de ouvir e tudo mais, e ficar só em cima das DSMs e tudo mais. E ele falava do resgate da arte do médico, né? Tem a ciência, mas tem a arte do médico. Então, a gente esqueceu da arte, porque a medicina, ela tem a ciência, mas ela também tem a arte da medicina, que é esse dia a dia, né? E ele falava da importância do resgate, principalmente para psiquiatras hoje, que estão muito em cima de transtorno e tal, e remédio, e acaba por não dialogar e perguntar, será que era um momento específico? E ele fala desse resgate da arte, eu lembrei agora, você falando dessa fala dele aí. Muito bom. Doutor, virou um podcast, hein? Viramos um podcast. Gente, vamos encerrando esse aqui então. Doutor, muito obrigado pela participação, viu? Se tiver tempo, a gente já vai fazer mais um aqui. Aí a gente volta com a mesma roupa, hein, gente? Mas vamos lá. Muito obrigado, doutor. Você quer deixar aí como a galera entra em contato? Você tem Instagram? Como é que tá aí? Cara, eu até tenho Instagram, mas eu meio que não uso, assim, como forma de comunicação, digamos assim. Eu meio que tenho lá, mas se alguém quiser me adicionar, fica à vontade. É ronaldo.kozlovski, eu acho. Deixa eu até confirmar Eu aqui. acho. Mas aí a Mas galera, o que você prefere? E-mail? Tem e-mail? Como é que é? Telefone? Como é que é pode isso? ser, não, pode ser Instagram mesmo. Acho que Pode ser Instagram. mas é ronaldo.kozlovski. É para ser isso daí mesmo. Aí eu coloco aqui, galera. Ronaldo.Kozlovski. Kozlovski. Glenda Kozlovski. Grande Glenda. Obrigado. Isso, é Ronaldo Kozlovski direto. Tá. Isso, Eu coloco aqui. Tá aqui, ó. Tá aqui embaixo, hein, galera. Vamos lá. Boa, doutor, muito obrigado pelo seu tempo. Acho que foi muito rico esse conhecimento que você passou pra gente da cannabis medicinal. Acho que tem muita coisa que a gente não fazia ideia. Então, muito obrigado mesmo. Você aí, deixa o like, manda pra quem precisa ouvir isso aqui e também se inscreve no canal, beleza? Ronaldão, aquele abraço. Gente, valeu. Muito obrigado e até a próxima.